Os dois personagens da nossa manchete de hoje são Lira e Bolsonaro, os dois querendo esfriar. Um querendo esfriar o caso Marielle, outro querendo esfriar o caso contra ele. Então, vamos começar por Marielle. Lira deu uma declaração ontem e agiu nos bastidores de acordo com essa declaração, dizendo que a prisão do Chiquinho Brazão é um caso sensível, que vai ser tratada com o máximo cuidado. É curioso, sabe, porque ele age como realmente um líder de sindicato do crime, né? Porque não é, a morte da Marielle não é sensível. A descoberta de quem matou, quem mandou matar a Marielle, não é sensível. Mas a prisão do mandante é um caso sensível, porque é parlamentar. Né? É um negócio profundamente corporativo, incrível, porque o Lira sabe que quando faz isso, ele ganha pontos lá no Congresso Nacional, junto aos deputados, junto aos parlamentares, e age assim. É assim que ele age e agiu fortemente nos bastidores, já conto já. Tá? Ontem teve uma homenagem na Câmara a Marielle. Adivinha se o Lira apareceu? Não apareceu, não mandou sequer uma mensagem, não mandou uma mensagem. Então, teve a sessão da Câmara, depois teve a sessão da CCJ para votar a prisão do Chiquinho Brazão. Eles deram lá uma desculpa. Não, mudou o procedimento. Antes mandava, sabe? Sempre tem uma conversinha. Mas não tem nenhuma norma que impedisse o Lira de ir até lá. Não foi. Não foi na sessão da Câmara de homenagem a Marielle. Ele que tinha mandado uma mensagem eloquente há 2 meses atrás, numa sessão que a extrema-direita fez de homenagem ao Olavo de Carvalho. Uhum. Assim como ele não foi no 8 de janeiro, né? No ato em memória. Exatamente. Perfeito. Como não veio como não foi na celebração do 8 de janeiro. Então, nós sabemos onde está. Esse aqui é um vídeo feito pela assessoria da Thalíria do que foi esse ato ontem. Achei muito conveniente um vídeo silencioso, um vídeo sem som, para mostrar o que foi esse ato hoje. Combina até com uma posição, pareceu correta, do presidente Lula, o Genuíno falou sobre isso ontem, que o governo ficou muito discreto em relação à solução, à descoberta dos mandantes do assassinato de Marielle, né? Porque é isso, né? Você tem um gosto amargo, não tem ninguém comemorando, feliz, não, tem um gosto amargo, efetivamente, né? Vamos ver o que é este momento ontem lá na Câmara. Linda, Irondino, né? Tá aí. Sim. Tá? Então, é mesmo em silêncio. Em silêncio mesmo. É isso, Mauro. A gente... O tal de Tarcísio, bolsonarista, que está incomodando o pessoal aqui no chat. E vamos em frente. Vamos em frente. É isso. Acho que muitas pessoas esperavam o desfecho desse caso para sentir um alívio, né? Mas acho que ninguém ficou muito aliviado, né? Não teve, né? Caso. Tem uma coisa assim, tem um gosto amargo, efetivamente, né? Tem, realmente. A Aliane disse que o discurso da Thalíria foi muito bonito. Está aqui um trechinho do discurso dela nessa homenagem na Câmara. A digital do Estado em todos os momentos desses últimos 6 anos. Um crime planejado por um deputado federal eleito para essa casa, por um conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e ex-deputado estadual, e por um chefe da Polícia Civil. Todas as esferas do Estado brasileiro estavam no planejamento intelectual do crime talvez mais brutal desde a redemocratização. E se foi o Estado brasileiro que planejou esse crime, que executou esse crime, porque a bala que matou Marielle Anderson foi uma bala do Estado, da Polícia Federal. Foi esse mesmo Estado que plantou uma testemunha falsa para desviar os rumos da investigação, que obstruiu a justiça
quando apagou as câmeras, quando impediu que se encontrasse o carro do crime. Foi esse mesmo Estado, representado pelo general Braga Neto, que indicou o chefe da Polícia Civil, hoje preso, o delegado Rivaldo Barbosa. E é também esse mesmo Estado que precisa se responsabilizar pelo desmanche da democracia brasileira. Tá aí. É muito forte mesmo. Talíria, grande amiga da Marielle, Talíria que viveu numa semi-clandestinidade no início do seu mandato como deputada federal aqui em Brasília, ninguém sabia onde ela morava, ela que é de Niterói, né? E vive ainda hoje sob constante ameaça de morte das milícias, né? É importante dizer, né? Constante ameaça de morte. É isso aí. Pois bem, aí o que acontece? Depois da homenagem, depois de tudo, teve uma reunião da CCJ para fazer a primeira votação se a Câmara dos Deputados vai confirmar ou não a prisão do Chiquinho Brazão, que é deputado federal do União Brasil, estava em transição para os republicanos, lá do Rio de Janeiro, ex-secretário municipal do governo Eduardo Paes. Diga-se de passagem, a gente registrou isso aqui esses últimos dias sempre. O que aconteceu? Não votou. 3 deputados, numa articulação da direita com a extrema-direita, pediram vista, ficou adiada a análise. Quando pede vista lá, tem direito a 2 sessões. Como não vai ter mais sessão, isso aí vai ficar... E aí houve um pedido... quem são os 3? Os 3, o Gilson Marques, todos de extrema-direita, tá? Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, foi o mais eloquente ontem, esse Fausto Pinato, do Progressistas de São Paulo, e o Roberto Duarte, do Republicanos do Acre, né? Eles que impediram a votação na CCJ. A Sâmia Bonfim, no final da reunião, disse que haverá um pedido para que não tenha mais a votação na CCJ e seja votado direto no plenário. Minha avaliação é que a chance disso acontecer é 0, porque o Lira está de acordo com essa manobra. Vamos ver a Sâmia. Não teve a prisão preventiva decretada, justamente porque se fazia uma leitura de que ele podia ou fugir, como a gente teve notícia de que ele se organizava com a sua família nesse sentido, ou mesmo utilizar o seu mandato e todo o seu poder político, bem como o seu irmão e também aquele delegado Rivaldo do Rio de Janeiro, para tentar dificultar, obstruir a justiça, né? Portanto, a sua prisão foi justificada, considerando que houve tanto uma delação premiada quanto provas que foram recolhidas ao longo dos últimos anos que levaram, né, à identificação deles como os mandantes. E aqui a CCJ precisava referendar essa prisão. O fato dela ter sido feito um pedido de vistas não significa que ele vai ser solto. Significa que a Câmara está, infelizmente, lamentavelmente, adiando essa discussão. A gente está há 6 anos sem ter nenhuma notícia. Quando finalmente a Polícia Federal entra no caso e a gente consegue saber quais foram os mandantes, a posição da maioria dos deputados é de que não é hora para definir se ele deve seguir preso ou não. Para nós isso é um escárnio, isso é completamente inadmissível, é um desrespeito com a história da Marielle, com a família dela, com os eleitores e com a sociedade brasileira que está indignada com esse caso. Mas nós do PSOL, inclusive, vamos pedir uma reunião com o presidente Arthur Lira, solicitando que ele avoque o tema para o plenário, porque ele, como presidente, tem essa prerrogativa. Todo e qualquer tema que está sendo discutido nas comissões, ele pode definir que deve ser votado em plenário, e é essa requisição que nós vamos fazer. É inadmissível que a CCJ tenha aberto mão dessa posição, mas o plenário da Câmara pode votar. Alguns deputados disseram, mas pode ser deputado que queira soltá-lo, que seja, que coloque a sua digital, que diga para o Brasil que está do lado de um miliciano e não do lado da justiça. Isso aí, votação aberta, tá? Não tem votação secreta nesses casos, não. Votação aberta. Agora, acho difícil o Lira aceitar esse pedido do PSOL. A sessão da CCJ ontem teve momentos de muita tensão. Os discursos da direita e da extrema-direita são no sentido de menosprezar a morte da Marielle, de tratar a morte da Marielle. Não, nós somos contra todo tipo de violência, nós queremos a prisão de todos os criminosos. É como se a morte da Marielle fosse algo
corriqueiro, algo que faz parte da cena brasileira. Então, esse, de maneira geral, tem sido a conduta da extrema-direita e da direita. Quem exorbitou ainda mais foi a deputada Júlia Zanatta, aquela das florzinhas, né? As florzinhas que evocam o nazismo, né? As florzinhas no cabelo, com uma tiara, e ela foi lá dizer que o PSOL deve lavar a boca para falar do Bolsonaro, deve desculpa para o Bolsonaro. Foi falar do Bolsonaro e não da Marielle, fez uma fala quase agressiva em relação a Marielle. A Thalília foi para cima dela, foi um bate-boca assim, nem separei, achei que não era o caso, mas o bicho vai pegar. Acho que esse adiamento tem manobras para acontecer aí, para tentar salvar de alguma maneira o Chiquinho Brazão. Eu aqui na segunda-feira falei, vai ser um processo de cassação vapt-vupt. Não vai ser. Não vai ser. Ontem teve na casa da presidência da Câmara, do Lira, né, a residência oficial da presidência da Câmara, uma reunião do Colégio de Líderes. Há informações contraditórias sobre o que aconteceu lá, mas aparentemente houve consenso, e aí tem duas versões, já explico já, em respeitar o rito. Ou seja, houve um consenso do Colégio de Líderes, dos líderes dos partidos de extrema-direita, de centro-direita, de centro-esquerda e de esquerda, todos teriam tido um consenso que é devagar com andor, que o santo é de barros, ou seja, vai respeitar, vai dar os prazos, vai fazer tudo devagarinho, bem devagarinho. Interessante, né? Tem votações que são urgentes, vão para o plenário direto, nem passam pelas comissões e o Lira pauta de um dia para o outro. Essa não, vamos devagarinho. Há uma versão de que o próprio PSOL, a Erika Hilton, estava na reunião, teria concordado com essa posição. O PSOL soltou uma nota ontem à noite atacando a decisão do Colégio de Líderes. Essa coisa precisa ser esclarecida, tá bom? Então, esse é o cenário em relação à questão Marielle no Congresso Nacional. Há uma enorme dificuldade para a construção do processo, para fazer as provas. Há críticas, inclusive no meio jurídico progressista, de que todo o relatório da Polícia Federal está baseado na delação premiada do Rony Lessa e que não haveria ainda provas que confirmassem as alegações do Rony Lessa. Então, por exemplo, ele disse que teve 2 reuniões com o Brazão. Por enquanto, só existe a palavra dele, das reuniões dele com o Domingos e o Chiquinho Brazão. Não há provas. Agora, o que a PF está alegando é o seguinte: nós estamos falando de 6 anos atrás. 6 anos atrás. E a PF ontem disse, ficou claro que a investigação, que a Polícia Civil do Rio de Janeiro não fez diligências e houve uma sabotagem intencional do caso Marielle. Claro, o chefe da Polícia Civil foi um dos mandantes, foi quem planejou o assassinato. Então, o que a Polícia Federal alega é que não existe provas porque não existiu investigação à época e que muitas provas foram destruídas. Então, esta é uma questão que deve se aprofundar esse debate e pode ter certeza, Rebeca, lá no Congresso Nacional, os defensores dos mandantes da Marielle, os defensores mais abertamente ou menos do assassinato de Marielle, vão usar isto como uma justificativa para tentar livrar a cara do Chiquinho Brazão, por incrível que pareça. Né? Mauro, a gente tem esperança ainda, né? Apesar de tudo que a gente vê aqui, todos nós juntos, nós temos ainda esperança de que a coisa vai andar, de que vai progredir. Só que aí a gente dá com a cara na parede quando, né, se depara com esse Congresso corrupto, esse Congresso racista, fascista, como a gente vê aqui todos os dias. Eu estou totalmente de acordo com a Anne Raquel. Ela fala, essa cassação nem tinha que ser discutida ou votada, isso não tinha que estar na pauta da discussão, gente. Era para ir cassado direto, porque foi um assassinato. O Michel Galiotto diz, de boas trabalhar com um colega assassino na Câmara? Então, super de boa, gente, super de boa. Lá na Câmara tá cheio tem deputado estuprador, tem deputado ladrão,
tem Agressão deputado de mulheres. assassino, e numa boa. Agressores de mulheres, inclusive. Agressores de mulheres, e numa boa. Numa boa. Né? É isso aí. Mesmo. Rebeca, essa história, porque nós estamos falando das milícias do Rio de Janeiro. Nós estamos falando, ontem conversamos bastante, você não estava aqui, Rebeca, com o Genuíno, sobre a degradação do Rio de Janeiro. Na segunda, tínhamos falado com o Luiz Eduardo Soares, lembra? Foi bem importante. Ele é um dos caras que mais conhece. Ele volta amanhã, depois da manhã vai ter o Breno, logo cedo, e na sequência o Luiz Eduardo Soares, para a gente aprofundar essa conversa, o que aconteceu com o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro é um caso à parte no país. A degradação do Rio de Janeiro não tem paralelo com nada no país. Então, o ambiente desta coisa do jogo do bicho, milícias, políticos, poder econômico, poder judiciário, Ministério Público, polícias, vai construindo um ambiente de degradação completo. Vou mostrar para vocês uma história que a gente vê em filme policial, vê nesses programas policiais aí, que a gente até duvida, mas essa história aqui é chocante e mostra o nível de degradação a que se chegou. Pois bem, o Chiquinho Brazão, que está aí à direita, ao lado dele, o Domingos Brazão, nomeou o filho e a viúva de um homem morto pelo Domingos Brazão. Um caso de assassinato que ele cometeu, e é reconhecido, ele mesmo reconhece, que matou na juventude, nos anos 80. Rebeca, eu vou te contar, é um negócio assim de vomitar. A história é a seguinte: quem foi nomeado? O Luiz Cláudio Xavier dos Reis Júnior e a Cátia Cristina Paiva Xavier. Eles foram nomeados pelo Chiquinho na Secretaria de Ação Comunitária. Lembra-se, a gente tem falado disso aqui. Ele foi nomeado pelo Eduardo Paes, né, que é uma coisa incrível, né? Eduardo Paes entregou a ação nas periferias do Rio de Janeiro para a milícia, né? A ação do Estado, a ação da Prefeitura, nas mãos da milícia, para o Chiquinho Brazão. Então, ele foi nomeado secretário e, ato contínuo, nomeou o Luiz Cláudio Xavier dos Reis Júnior e a Cátia Cristina Paiva Xavier para a secretaria. Eles ficaram lá nesse período. Esse Luiz Cláudio, inclusive, no ano passado, trabalhou no gabinete do Chiquinho Brazão na Câmara. Quem são eles? Eles são, respectivamente, o filho, né, porque é o Luiz Cláudio Xavier dos Reis Júnior, então, filho do Luiz Cláudio Xavier dos Reis, e é a mulher casada com o Luiz Cláudio Xavier dos Reis, que o Domingos Brazão, e ele confessou isso, ele confessa abertamente, matou em março de 87. Bom, olha, Rebeca, é inacreditável. Sabe o que acontece? O Domingos Brazão vai lá e mata o cara. 2 anos depois, o Chiquinho Brazão começa a ter uma relação amorosa com ela. E eles têm um filho. Então, vocês estão vendo o nível? O Chiquinho Brazão, irmão do Domingos, matou este homem, marido da Cátia e pai do Luiz Cláudio. Aí, 2 anos depois, o Chiquinho se torna amante dela e tem um filho com essa mulher. Então, um filho com a mulher, com a viúva daquele que foi assassinado pelo irmão. É uma coisa assim, só em filme de máfia. Só em filme de máfia a gente ouve falar nessas coisas. Mas é vida real lá no Rio de Janeiro, vida real desta turma aí, vida real do clã Brazão. E é a vida real dos clãs vinculados às milícias. Né? Impressionante. E são essas pessoas que querem definir qual família é válida, né? Qual composição de família é válida no Brasil. São essas pessoas que estão julgando esse tipo de coisa. É eles que defendem a pauta moral no Brasil. Eles que defendem a família, né? É isso aí. É isso aí, chocante. Chocante. Essa história realmente... Olha, fiquei de estômago embrulhado ontem quando li isso. Estômago embrulhado, impressionante.